taxa básica de juros está no patamar de 13,75% ao ano desde agosto do ano passado. E com isso, o Brasil continua tendo a maior taxa de juros reais do mundo. Para entender como isso afeta o crescimento econômico e mexe com o nosso bolso, o Invest News Entrevista recebe hoje a economista Zeina Latifi. É um prazer tê-la aqui conosco, Zeina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu. Zeina, ultimamente tem se falado muito em juros altos, até como vilão da inflação. Como os juros altos prejudicam a economia e como eles afetam o crescimento da indústria brasileira? Muito bem, olha, essa não é uma resposta do tipo, se está alto é ruim e vai machucar. Depende da razão, né? E se há, obviamente, recomendação ou não para juros elevados. O juro elevado, acho que muitos economistas fazem essa analogia, é um remédio necessário em alguns momentos para conter a inflação, porque o mal maior seria a inflação elevada, teimosa, que vai ameaçando atingir patamares elevados, enfim. Isso, sem dúvida, seria um mal maior. O Brasil, na nossa história, tivemos muitos momentos de inflação elevada, nem estou me referindo ao período anterior ao Plano Real, que de fato era uma inflação fora do controle, mas vários momentos que a gente teve inflação muito elevada, machucando muito as classes populares, isso não é novidade, né? Os mais pobres, mas a classe média também, porque você dificulta as famílias se organizarem, né? Planejarem seu consumo, você tem consequências também no bem-estar de uma forma geral. Aquela pessoa que toda semana, todo mês, enfim, volta com um pacote menor nas compras, isso representa uma fonte de incerteza, de preocupação muito grande. E também para o setor produtivo. Quando a gente tem inflação elevada, quer dizer, um ambiente macroeconômico mais instável, isso também significa dificuldade para as empresas se planejarem, né? Ah, será que esse preço de insumo que eu estou pagando, será que está justo, será que não está? O preço que eu estou fixando a minha mercadoria, será que está competitivo? Será que eu avancei no sinal? Quer dizer, você vai tendo uma desorganização da economia. A volatilidade do câmbio, da taxa de câmbio também vem junto. Então, a resposta depende, né? Nesse momento que a gente está, com juros muito elevados, que é uma situação transitória. Claro que gera esse desconforto, mas é essencial que o Banco Central tenha tranquilidade para fazer seu trabalho e trazer a inflação para baixo. Ela já, assim, dá para a gente dizer que o pior já passou, né? Eu acho que não vai demorar muito para o Banco Central começar algum relaxamento da política monetária, mas ainda tem algumas resistências. E me desculpem aqui a frase longa, né, essa resposta tão longa, mas tem uma variável que ela é particularmente importante para o Banco Central, que são as expectativas inflacionárias, que muitas vezes as pessoas pensam que isso é projeção do mercado financeiro, não tem relevância isso para o nosso dia a dia. Isso não é exatamente verdade, né? Então já tem pesquisas que mostram que quando as expectativas inflacionárias estão distantes, desancoradas da meta de inflação, geralmente isso está associado a maior repasse de pressão de custos aos preços finais. Então, de fato, a inflação fica mais teimosa e as expectativas estão desancoradas. Por isso que o Banco Central fala tanto em ter paciência. Respondendo objetivamente sua pergunta para o setor produtivo, para a indústria, veja, isso é uma variável cíclica, é um fenômeno cíclico, né? Não é que a gente vai ficar o tempo todo com juros elevados. A fraqueza da indústria, ela decorre de outros fatores. Aliás, a gente já teve juros muito mais elevados que isso e sem maiores impactos na indústria. Então, entender a fraqueza da indústria, a gente tem que olhar outras variáveis. Essa que a gente está falando de juros é uma coisa conjuntural, né? Juros no Brasil são estruturalmente altos, a indústria está assim estagnada, mas a gente precisa entender as causas disso e não o momento atual.
Zena, desde que o governo Lula assumiu, foram feitas diversas críticas ao patamar da taxa básica de juros e o próprio presidente chegou a dizer que é irresponsabilidade a manutenção da Selic em 13,75% ao ano. Qual a sua visão sobre o assunto? E essas críticas frequentes do Lula ao presidente do Banco Central provocam ruídos na economia do país? Olha, seria muito importante, né? Acho que essa politização da política monetária, na minha visão, é um equívoco e que acaba sendo contraproducente, atrapalha o trabalho do Banco Central. Eu falei muito das expectativas inflacionárias acima da inflação. É nítido que as falas do presidente agravaram esse quadro, né? A gente teria tido condições de ter hoje, possivelmente, um Banco Central já cortando os juros, não fosse esse comportamento das expectativas que está associado, em parte, às falas do presidente. Então, politizar um tema tão técnico, eu acho que é ruim. É ruim institucionalmente para o Banco Central, é ruim para a compreensão da sociedade quanto à importância desse trabalho que é feito, né? E quanto mais ruídos, mais dificuldade para o Banco Central para cortar juros. Você não imagina uma situação, o Banco Central, digamos, começa a cortar juros, corre o risco das pessoas falarem, foi pressão política. Então, realmente, é um ruído que a gente deveria estar evitando. Eu acho que o Brasil tem problemas muito sérios que são fatores que atrapalham o nosso crescimento no longo prazo, atrapalham a melhor distribuição de renda e a gente deixa de colocar essas variáveis que mais importam para o debate público. Por exemplo, a gente não está discutindo qual a agenda do atual governo na questão da educação, né? Algo que foi muito desvalorizado no governo anterior, mas a gente não está discutindo o que o atual governo pretende. Então, tem temas muito mais importantes do que esse. Em 2017, na época do governo Temer, a senhora chegou a dar uma entrevista e disse que era uma pena o Brasil ter perdido a oportunidade de fazer a reforma da Previdência naquele momento para abrir espaço para o corte de juros, porque, segundo a senhora, seria o único caminho que a gente tinha para trazer o crescimento econômico de volta. A senhora acha que o cenário econômico que estamos vivendo é parecido? Só para qualificar essa análise, assim, explicar um pouco essa análise lá de trás para poder fazer a ponte. Claro que quando a gente fala em crescimento sustentado, são várias variáveis. Então, aquele comentário, ele dizia respeito a um momento do país em que havia uma preocupação muito séria e correta com o desequilíbrio das contas públicas, com o crescimento explosivo dos gastos de previdência como proporção do PIB, em função da questão demográfica, né, em boa medida, quer dizer, um país que envelhece. E isso, obviamente, não é que isso sozinho ia fazer o país crescer, claro que não, até porque a ideia da reforma da Previdência, né, ela não consegue exatamente reduzir os gastos, mas a ideia era compensar o aumento de gastos, ou conter o aumento de gastos decorrente da transição ou do envelhecimento da população, né, dessa transição demográfica. E, obviamente, a gente estava falando lá atrás de uma taxa de juros muito elevada, né, e que tivemos uma trajetória de queda, mas não há dúvida que teria sido mais forte essa trajetória com a reforma da Previdência. Então, a ideia não é colocar peso tão excessivo em uma reforma, mas naquele contexto era um passo muito importante, né? Tanto é que depois a gente viu a reforma da Previdência sendo aprovada e isso abrindo espaço para redução forte dos juros. Agora, para discutir crescimento sustentado, são muitas variáveis, não tem bala de prata, não é só a questão fiscal, tem outras variáveis que são essenciais, que estão associadas a ganhos de produtividade da economia, a permitir maior empreendedorismo, investimento no país, que realmente a gente está muito atrás de economias parecidas. A aprovação do arcabouço fiscal é um passo em direção à queda dos juros? Olha, é um passo tímido, ao meu ver, né? Se tanto, viu, na verdade, porque, vamos lá, nós tínhamos um regime fiscal, que era a regra do teto,
que apesar dos furos, né, apesar das frequentes reformas constitucionais que foram feitas e que enfraqueceram o regime, apesar de tudo ele cumpria ali um papel, né? Ele ajudou a conter as despesas como proporção do PIB. Na minha visão, teria sido mais sábio preservar a regra do teto, mas fazer ajustes nela, né? Assim como teve no início do ano com aquela PEC da transição. Então, a minha visão teria sido mais adequado você fazer ajustes na regra do teto, de forma a não contaminar tanto a agenda parlamentar este ano e deixar a agenda parlamentar, todos os esforços da política, para aprovar a reforma tributária, né, que é a única reforma de maior envergadura do atual governo. Então, eu vejo uma primeira coisa assim: estamos gastando um tempo e um capital político, né, o governo gastando um capital político, para aprovar uma reforma que, ao meu ver, poderia ter sido evitada, né? Uma reforma do teto ali no início do ano, para mim, seria a decisão mais sábia. Essa é a primeira colocação. A segunda colocação é que eu não acho que o desenho proposto desse arcabouço fiscal ele é robusto o suficiente. A ideia de trazer previsibilidade à dinâmica dos gastos públicos, da dívida pública, tudo isso como proporção do PIB, não permite isso. É uma regra complexa, é uma regra que, para não implicar uma redução, né, impossível, ali, inviável de gastos, ela está dependente de um aumento importante da arrecadação, né? Mesmo que em alguns tópicos ali até meritório, né, a iniciativa do governo, mas enfim, de qualquer forma estamos falando de aumento de impostos. Num timing, falar de aumento de impostos no momento que a gente está discutindo reforma tributária, essas linhas se cruzando, eu também não acho uma boa ideia. Enfim, tem várias características dessa regra do arcabouço, vamos ver como é que vai ser o relatório final, mas que eu acho que é uma solução pior do que teria sido uma reforma da regra do teto, por questões econômicas, por questões políticas. Tem um ponto que o presidente do Banco Central e muitos analistas colocam, que é assim: olha, mas pelo menos ela evita cenários extremos, que os economistas chamam eventos de cauda, cenários extremos de descontrole dos gastos, que trariam uma dor de cabeça danada para o Banco Central, porque pressionaria muito a inflação. Mas aí, assim, eu entendo essa colocação, sim, né? Mas eu acho que é muito pouco, né? Porque a própria sociedade não aceitaria um quadro de descontrole. Então, eu acho que ela é tímida por esse aspecto, né? Isso, de novo, o fato de depender de aumento da carga tributária, e são temas sensíveis no Congresso, eu acho que isso já por si só enfraquece muito a regra. Então, os economistas ficam ali traçando cenários para a dinâmica da dívida, e aí tem para todo gosto. Esse é o problema, né? Tem para todo gosto, porque você tem hipóteses muito diferentes ali. Então, é uma coisa muito diferente da regra do teto, que permitia essa maior previsibilidade. Ajuda a dar alguma sustentação para corte de gastos, sim, porque evita esses cenários extremos, mas, de novo, eu pessoalmente acho que é muito pouco. Só evitar cenário extremo, eu acho muito pouco, considerando que a gente tem uma qualidade de política fiscal tão ruim no Brasil. Acho que a gente precisava ser mais ambicioso. Perfeito. E qual a relação entre a política fiscal e monetária no Brasil? Na sua opinião, o BC deve cooperar com um possível ajuste com a Fazenda? Olha, hoje, o momento que a gente está com uma inflação ainda elevada, né? A gente está falando dos núcleos de inflação em torno de 7, de inflação de preços livres ainda elevada também. Acho que agora era o momento da cooperação ser no sentido de conter a expansão de gastos, né? E não o contrário. Então, você, de um lado, expandir crédito de banco público, expandir gastos, do outro, claro, o Banco Central, dado que existe uma pressão da demanda,
dado que existe uma preocupação com a dinâmica da dívida pública, claro que o Banco Central acaba tendo mais dificuldades para cortar mais rapidamente a taxa de juros, claro, né? Então, a política monetária e a política fiscal, elas são vasos comunicantes, né? Tem limite para o grau de liberdade, vamos dizer assim, para o espaço para o Banco Central fazer a gestão da taxa de juros para conter a inflação. Há limites para isso, depende muito do lado fiscal. Então, na minha opinião, assim, agora falar em coordenação no sentido de cortar gastos e gastar mais é muito preocupante. Lamentavelmente, o Banco Central acaba tendo que compensar esse quadro mais expansionista no fiscal com juros mais elevados. Então, é uma visão muito diferente da do governo, que acha que a coordenação tinha que ser no sentido de relaxar, né? Mas esse movimento não seria possível agora. O ideal mesmo seria um sinal mais forte vindo do fiscal, para que o Banco Central pudesse mais rapidamente cortar os juros. A indicação do Gabriel Galípolo para a diretoria de política monetária do BC é um sinal que os juros devem cair? Olha, é difícil assim, colocar de forma concreta o que pode acontecer, né? Tem algumas observações aqui. Primeiro que quando você senta naquela cadeira, imagino que o peso da responsabilidade vem junto, né? Agora, eu vou pegar o governo Dilma para fazer um paralelo aqui. No governo Dilma, a gente tinha um desenho ali do Banco Central, né, do Comitê de Política Monetária, o Copom, que tinha um viés mais expansionista, né? Mas veja que tem momento que a realidade se impõe. Então, o Banco Central lá atrás tentou e trouxe ali, fez um caminho de corte de juros que foi vitória de Pirro, quer dizer, depois o Banco Central, a inflação começou a subir, e o Banco Central teve que puxar a Selic para 14,25. Então, mesmo o Banco Central que jogou a Selic para 7,5 precisou subir para 14,25, que já era um patamar superior a essa tentativa de reduzir juros. Então, saiu muito caro. Muita volatilidade na economia. Então, isso realmente foi um experimento que é nítido que deu errado. Então, na verdade, assim, o risco que a gente pode ter, a depender de uma mudança de orientação do Banco Central, seria, aí não é pela entrada do Galípolo, mas pensando numa mudança adiante, né, de vários membros do Copom, inclusive do próprio presidente, que fica até final de 2024, então pode ser um cenário que a gente tenha, se tivermos, né, vou recolocar, se tivermos um cenário, se acontecer de relaxar muito a política monetária, claro que isso poderá acabar causando uma oscilação muito forte dos juros, né, em que você fica testando patamares mais baixos, mas de forma artificial, para em seguida ter que subir. Mas eu acho que está muito cedo para a gente fazer esse julgamento. E acho também que o próprio fato de no passado termos testado juros artificialmente baixos, eu acho que isso fica registrado, quer dizer, isso acaba sendo didático. A outra coisa para colocar é que o Banco Central é uma instituição muito arrumada, vamos dizer assim, né, institucionalmente, né? Você tem ali técnico, você tem um regime de meta de inflação bem sucedido, teve momento de erros, teve momento de deslize, sim, mas de forma geral é um regime que funciona bem no Brasil. Então eu também não vejo espaço para aventuras, eu penso que não. Mas seria isso, assim, num cenário em que venhamos a ter um Banco Central menos conservador, sempre o limite disso é a própria inflação. Como a senhora avalia a gestão do ministro Fernando Haddad frente ao Ministério da Fazenda? Ele tem o protagonismo econômico que é necessário ou acaba sendo vencido aí por interesses políticos? Olha, não tem como a gente blindar um ministério com tanta importância de fatores políticos, não tem, né? O que ocorre
é que há, de fato, visões sobre política econômica que mudam, né? Quer dizer, o perfil do Fernando Haddad, por exemplo, é muito diferente do perfil do Paulo Guedes, é claro, mas o fato é que, independentemente disso, as agendas de reforma estrutural, que mexem ali, essas mais polêmicas, que mexem no bolso da gente, né? Mexe com grupos organizados, ela precisa do apoio do próprio presidente, né? E isso não mudou. Isso não muda. Isso é algo que é concreto. A gente viu lá atrás, muitas vezes, o ministro Paulo Guedes perdendo ali, né, batalhas de reformas estruturais, porque o próprio presidente da República falou: não, eu não quero discutir esse assunto, eu não quero avançar. A gente tem visto recentemente, lá atrás já tinha acontecido, agora é um repeteco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando: olha, a gente quer aprovar uma reforma administrativa, mas sem apoio do executivo não há como prosperar. Então veja que tem coisa que está muito além do desejo de um ministro da Fazenda, que pese que de fato, né, a gente não vê propostas concretas para a contenção do crescimento de despesas. É uma agenda muito mais de aumento de receita do que corte de despesas, né? Mas o ponto essas agendas estruturantes, de qualquer forma, já iam depender de uma iniciativa do desejo, do envolvimento político, compromisso do próprio presidente da República. Então, por exemplo, a agenda de privatização. A gente viu, depois da aprovação da Eletrobras, que teve muita, eu não digo pressão, mas era um tema importante para o setor privado, o tema prosperou, ainda que cheio de jabutis, com muitos problemas, mas enfim, avançou. E mais em seguida, né, apesar às vezes do discurso, o próprio presidente Bolsonaro lá atrás falava: não, olha, não vou avançar. Agora é a mesma coisa, né? O Lula foi categórico em relação à agenda de privatizações. Então não adianta o ministro também, se porventura, né, havia alguma intenção, claro que isso acaba sendo uma agenda truncada, travada. Então, assim, não tem como separar a política, né, da agenda do Ministério da Economia, não tem como. E a própria colocação que eu fiz em relação à regra do teto, isso foi uma decisão política, né? Isso foi uma decisão política. Quando foi feita a PEC da transição, isso ainda foi ano passado, não tinha ainda ministro no Ministério, né? O Fernando Haddad não participou dessas discussões. Então, realmente, tem coisas ali que não havia como o ministro se envolver. Sim, no BNDES anunciou recentemente uma linha bilionária de crédito para o setor agro e ampliou o acesso a empréstimos a micro e pequenas empresas. Na sua opinião, como está sendo o início da gestão do Mercadante no banco? Uhum. Olha, o presidente do BNDES, Mercadante, ele foi muito transparente em relação ao objetivo que ele estava traçando para a instituição. Isso é importante, né? Isso é importante. Eu posso divergir da orientação, mas ter clareza nos seus objetivos é uma forma até de alimentar o debate público, enfim, né? O objetivo é dobrar as concessões de crédito do BNDES. Bom, algumas ponderações. Parte importante da queda de concessões foi fruto aliás, parte significativa, preponderante, foi a redução da demanda mesmo. Porque o que a gente viu? Conforme tivemos a regra da TLP, o mercado de capitais florescendo no Brasil, o que é muito benigno, isso é uma coisa muito positiva, naturalmente a demanda por crédito do BNDES se reduz. Um setor que reduziu muito a demanda, mas aí foi por outra razão, é a indústria. A indústria vem com uma fraqueza estrutural
que se agravou muito no governo Dilma. O governo Dilma foi muito deletério para a nossa indústria, porque é nítido como o mundo continuou e a nossa indústria aqui despencou a produção, não conseguimos recuperar o patamar pré-governo Dilma. Desde ali a grande recessão de 14, 16, é uma indústria, na verdade a indústria anda de lado desde 2011, depois teve a grande recessão, não conseguiu recuperar plenamente, os patamares atuais da produção industrial ainda são algo como 15, 17% abaixo do que foi o final do governo Lula lá atrás. Então, assim, é grave, a situação da indústria é grave e, obviamente, se é um setor que perdeu sua competitividade, seu dinamismo, isso também acaba impactando a demanda de crédito junto ao BNDES. Então, não é que o BNDES foi lá e enxugou o crédito à indústria. A gente vê que a demanda, as consultas ao BNDES também caíram muito. Por um lado bom, pelo aumento, pelo dinamismo do mercado de capitais, ou porque a demanda caiu, por exemplo, na indústria por causa da fraqueza. Então, a primeira coisa, assim, eu acho que essa ideia de duplicar, de dobrar, né, as concessões do BNDES, eu acho que vão enfrentar limites do próprio lado da demanda, né? Fazer um aumento artificial da oferta ou estimular artificialmente a demanda, vamos colocar dessa forma, por novos subsídios, eu acho um equívoco. Eu acho que é mexer no jogo que estava funcionando bem. Eu acho que não cabe não cabe um subsídio público para isso. Então, eu sou contra a mudança de regra da TLP e também porque isso abre precedente. Vou fazer para um grupo, depois o outro fala, eu também quero. Era melhor não abrir exceção. Direcionamento para empresas menores, isso já vinha acontecendo, na verdade, desde o governo Dilma, isso vinha se acelerando, então eu não vejo exatamente uma novidade, lembrando que a concessão para empresas de menor porte se dá via de regra pelo setor, passando pela intermediação de bancos comerciais, né? Então é questão de ver qual é a demanda, né? Tem falhas de mercado? É possível que tenha falhas de mercado que exigem participação do BNDES, é possível. O que eu acho ruim é se isso vier acompanhado de aumento de subsídios por causa de mudança da regra da TLP, que isso foi por hora uma sinalização, a gente não tem a concretização. Recentemente, foi anunciado um acordo entre o Brasil e a Argentina para aumentar a negociação entre os dois países comercial, utilizando uma linha de crédito do BNDES. Isso pode trazer prejuízos ao país, ao Brasil? Qual seria o risco de calote? Olha, o risco de calote ele é concreto, né? A situação econômica da Argentina é muito séria. Daí você pode pensar assim, mas é um risco que vale a pena correr porque é um parceiro. Bom, eu não vejo dessa forma. Eu acho que não deveria ser utilizado esse tipo de canal. Uma coisa é você ter relações diplomáticas com o país, buscar acordos no próprio Mercosul, enfim, parcerias, mas eu acho que não deveria utilizar recursos públicos para essa empreitada. Eu acho que não é uma boa alocação de recursos na economia, né? Acho que o BNDES deveria estar focado em outros setores, em outras agendas. Tem uma agenda ambiental enorme, tem a questão de infraestrutura. Eu acho que seria um melhor uso do recurso público, para além da questão do risco do calote. A senhora vislumbra uma outra alternativa para que essa negociação seja concretizada? Olha, eu penso que assim, buscar ajuda, né, negociações localizadas, enfim, mas eu não sou favorável à utilização de recursos públicos para isso. Eu acho que deveria separar a agenda econômica de relações diplomáticas. Zeina, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu que agradeço, foi um prazer o bate-papo.
E o Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal!